Observe aí essa imagem que eu botei na tela sobre os personagens de Death Note. Gostaria de te perguntar uma coisa. Você já fez um desenho de algum desses personagens? Quando terminou você olhou, não gostou do resultado, achou que ficou ruim, achou que podia ter ficado melhor? Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre o traço desse anime e o que você precisa para fazer qualquer um desses personagens. Assiste até o final esse vídeo. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu vou te explicar como fazer o personagem do anime Death Note. E uma coisa muito interessante sobre esse anime é que, primeiro, se você não assistiu, pelo amor de Deus, o que você está fazendo na sua vida? Esse anime é muito bom mesmo, ele é muito legal, ele é muito diferente. Até hoje eu nunca assisti um anime no mesmo estilo do Death Note, ele é tipo sem igual, ele realmente é um anime muito bom. Mas falando em traço, ele é um anime que tem poucos personagens com traço próprio. Como assim? Ele é um anime que basicamente personagens principais de relevância mesmo na imagem, como traço assim, um traço diferente, um traço de protagonista, podemos dizer assim, são 5, 6 no máximo. O resto tudo, mesmo são personagens que têm participação na história, tem traço de figurante, tem um traço mais comum, um rosto tipo que não é tão específico, não é um cabelo tão chamativo, um olho tão diferente do comum. Não é. Então esse anime ele tem poucos personagens importantes. E isso é uma coisa bem interessante, que ele é bem diferente dos outros, tá? E também ele muda algumas coisas no traço dele por causa do seu estilo de anime, tá? Que aí eu vou falar mais pra frente na hora que eu começar a falar sobre as características especiais do anime, tudo mais, tá? Então isso é uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer, mas antes, né, de eu começar a falar sobre as características, gostaria de te explicar assim como que funciona. Se você acompanha você já viu, né, algum vídeo dessa série, que eu tenho outros vídeos, eu tenho vídeos sobre Boku no Hero, sobre Hunter x Hunter, Black Clover, Dragon Ball e Attack on Titan também. Eu tenho vídeo de vários animes ensinando a fazer os personagens daquele anime, tá? E que eu sempre falo em todo vídeo, a gente, né, vai se basear as características no protagonista, que é no caso Light Yagami, ou também o mais conhecido, né, o Kira. Por que é o Kira que a gente vai se basear? Porque ele é o personagem que mais aparece. E é lógico que ele vai ser um personagem com mais capricho, podemos dizer assim. Porque todos nós temos um traço específico. Eu tenho um traço, você tem um traço, o outro artista que você acompanha tem um traço específico. Então, quando nós copiamos outros personagens que já existem, quando copiamos o Goku, copiamos o Naruto, nós botamos o nosso traço mesmo sem nós querermos, porque isso é de nós, tá? E o criador do anime, o criador de Death Note, também faz a mesma coisa. Então os personagens do anime que ele criou, porque ele não teve referência, ele criou os personagens. Então são personagens do traço dele. Então não é lógico que o protagonista, que é o personagem que mais aparece, vai ser o que ele mais caprichou, vai ser o principal, assim, questão de traço, vai ser o que mais é para chamar a atenção. Porque ele é o protagonista, ele vai aparecer bastante. Então, por isso que acontece de os outros personagens puxarem essas características.
tá? Então, nós vamos se basear no personagem do Kira, tá? No protagonista, para nós conseguirmos identificar o padrão do anime, tá bom? Então agora vamos para o desenho do Kira. Eu botei essa imagem aí do Kira, talvez uma das imagens mais icônicas do personagem. Se você já assistiu o anime, você acompanha assim o anime, o universo dele, você já deve ter visto essa imagem, não tem como, tá? É uma das imagens mais utilizadas. E você vê pelo estilo de pintura que é do anime mesmo, tá? Então é realmente uma ótima imagem para nós se basearmos. Quais são as características principais que nós, observando o Kira, nós podemos identificar? O cabelo do Kira é um cabelo com muitas mechas, tá? Então eu olho pro cabelo do Kira, eu olho pro Kira, né? A primeira coisa que me chama a atenção é o cabelo dele, porque ele é um cabelo muito diferente. Por quê? Ele é um cabelo que é meio tigela, então não é um cabelo muito volumoso, assim, não é um cabelo grande, não é um cabelo estilo do Goku, assim, que é bem largo, assim. Não, é um cabelo mais curto, mas com muita mecha. Olha só ele. Vamos contar as mechas. No lado da mão dele tem uma, aí no olho dele direito tem outra, aí no meio da cabeça dele tem outra, aí mais pra esquerda, no olho esquerdo tem outra, aí tem mais uma ali embaixo, aí você olha lá no topo da cabeça, tem 3 mechas grandes, aí você olha por fora da cabeça dele, tem mais várias mechas. Então o que eu quero dizer isso? Tem mecha pra tudo quanto é lugar, é um cabelo que não é volumoso, mas tem muita mecha. Tá? E isso é uma característica principal do Death Note. 80% dos personagens do Death Note tem essa característica. Na verdade, não nem 80%, 100% tem. 80% do desenho é isso. Se você acertar o cabelo do anime, você acertar esse estilo de cabelo, você já fez a maior parte do personagem, tá? Então, por isso até que eu recomendo para você terminar esse vídeo e assistir o vídeo de cabelos de anime que eu fiz, tá bom? Vou botar aí no card para você. E esse vídeo eu ensino como fazer qualquer cabelo de anime, tá? E isso é um vídeo muito importante para você assistir se você for fazer um personagem de Death Note, porque o cabelo é 80% do personagem. E olha só, nas pontas da mecha são mechas finas, com mecha com movimento, tá? Então, para você saber fazer elas corretamente, assiste esse vídeo, ele vai te ajudar bastante, tá bom? Vou botar aí no card agora. Então, o cabelo é o principal do anime. Agora, os olhos dele são os olhos, não são muito grandes, não são muito redondos, são olhos mais quadradinhos. A boca dele é uma boca normal, um nariz normal. Ele é um rosto um pouco mais, sim, comprido, podemos dizer assim, tá? Por exemplo, se você for comparar os personagens, o rosto do Kira com o rosto do Midoriya, que é o protagonista de Boku no Hero, essa vai ser uma diferença muito gritante. O Kira tem um rosto mais comprido, o Midoriya tem um rosto mais largo, mais oval. Então isso muda bastante, tá? Então toma cuidado com isso. Não faz um rosto do Kira muito curto. Dá um espaço bom entre o nariz, entre a boca, entre o queixo. Deixa um queixo mais pontudo, não deixa um queixo muito redondinho, muito fino. Tá vendo aquela parte ali do queixo? Olha que ela é bem larga, assim, não é muito fina. Então toma cuidado com isso, tá? Não faz isso, não faz um queixo, um rosto, um formato do rosto do Kira redondo ou curto. Não faz isso, tá? E não é só o Kira, são todos os personagens de Death Note são assim. Então toma cuidado com isso, sobre o formato do rosto, tá? Mas não tem muito segredo dos personagens de Death Note. Os personagens bem simples. O que mais muda é o cabelo. É essa característica que eu acabei de falar. Eles têm cabelos extremamente com bastante mecha, tá bom? Eles têm esse cabelo com bastante mechas. O resto do rosto dele é um rosto comum. É um rosto até com traços meio de figurantes, podemos dizer assim. Quando eu disser traço de figurante,
quero dizer que é um traço comum, é um traço mais universal, porque quando os personagens vão fazer algum personagem de anime assim descartável, ele vai usar um traço mais de figurante, um traço mais comum, tá? Porque o criador do anime também não pode ficar criando vários e vários personagens. Pô, não vai criar um garçom diferente de um cara que vai atender num banco, ele vai aparecer 30 segundos de um episódio de um anime que tem 1000. Não vai fazer isso. Então ele vai fazer um traço mais de figurante, um traço mais comum, tá? Então, quando eu falar traço de figurante, é um traço mais comum, não é tão chamativo, não é tão específico. Quando eu falo um traço de protagonista, quero dizer que é um traço mais próprio, é realmente dar mais vida pro desenho, tá? Realmente dar mais uma característica principal do personagem, tá bom? E uma coisa também que eu vou dizer, que os personagens de Death Note não são personagens muito expressivos. Como a pegada do anime é mais séria, e isso é uma coisa que eu também vou falar sobre contexto, e não é só uma dica para Death Note, é uma dica para qualquer anime, qualquer desenho que você for fazer. O contexto do anime é um anime mais sério, um anime mais intelectual, um anime mais inteligente, mais de estratégia. Então você vê que os personagens não são tão emotivos, eles não têm tanta expressão, eles não gritam, eles não estão sorrindo muito, eles não estão com caras furiosas, eles não têm tantas expressões, geralmente eles estão na mesma expressão. Então essa expressão do Kira séria é assim para a maioria dos desenhos que você for fazer dele. É difícil você pegar uma expressão diferente. Talvez ele com rindo um pouco, assim, com uma risada mais maléfica. Isso aí você encontra também. Mas ele geralmente vai ser uma expressão mais séria. Você não vai ver o Kira chorando loucamente. Não vê personagem de Death Note chorando assim, sabe? Aquele choro realmente desesperado. Tu não vê nos personagens de Death Note. Por quê? Porque é o contexto do anime, um contexto mais sério. E o contexto, ele abrange tudo, tá? Absolutamente tudo. Então vamos dar um exemplo. O contexto, ele muda a pintura também. Tudo o contexto muda. Então vamos dar um exemplo. Se você está fazendo o desenho de um personagem à meia-noite, sim, tá bem escuro, sem luz, sem nada, assim, totalmente sombrio. A paisagem tá escura, tudo mais. Você não pode pintar o personagem com cores vivas, bem chamativas. Fazer um personagem com uma pintura bem viva mesmo. Por quê? Ele tá de noite, olha o contexto dele, não tem tanta iluminação. Você não pode fazer um personagem com cores extremamente vivas. Você tem que fazer um personagem com cores mais opacas, mais escuras, assim, que chamem menos atenção, para fazer sentido com o contexto. Tá de noite, logo tenho menos luz, logo tenho que dar menos vida. Se for fazer o inverso, personagem, fazer um desenho de um personagem que tá no meio do dia, tá bem luz, bastante claridade, nossa senhora, assim, bem forçado, você tem que fazer as cores mais vivas possíveis, usando cores mais vivas possíveis. Porque ele tá com muita iluminação, ele tá num sol forte. Você não pode fazer cores tão escuras, porque não combina com o contexto. Então o contexto é isso sobre os desenhos, é analisar a sua referência. Você me acompanha já, você sabe que eu já falei isso em outros vídeos. Sempre analise sua referência, o contexto é extremamente importante, tá? E outra coisa falando sobre contexto, que dificilmente você vai ver o Kira com o corpo inteiro, assim, fazer um desenho dele, tá? Porque não é comum o Kira estar com o corpo inteiro. Por quê? Esse anime, ele é diferente dos outros, então ele não tem muitas ações, ele não tem muita luta, ele é sempre uma coisa mais intelectual. Logo, faz que o anime não apareça tanto o corpo em todo, não tem combate, então você não vai ver, você não vai achar uma referência do Kira corpo inteiro. E isso eu falo porque eu já desenhei personagens, fiz desenhos do Kira, não achei.
E eu tava procurando imagens para fazer esse vídeo, para mostrar exemplo para vocês, também não achei. Então é muito difícil, então por isso que eu nem vou falar. Geralmente eu falo um pouco sobre o traço do corpo do personagem, mas nesse vídeo eu nem vou dizer, nem vou pronunciar, porque é quase irrelevante, tá? Porque não tem ação, não tem luta, não aparece, não tem um poder, não tem alguma cena marcante de combate. Não tem. Então são sempre desenhos mais focados no rosto, focados numa expressão, em algum momento marcante do anime, mas nunca em um combate, uma luta. Então não vai ter, tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre o Kira, tá? Você já consegue ver todas essas características. Agora vamos para o personagem do L, que é basicamente o outro protagonista, que eu vou ressaltar mais algumas coisas sobre ele. Gostaria de falar uma coisa antes de nós continuarmos esse vídeo. Você já é inscrito nesse canal? A resposta é não, mas por que não? Eu posto vários vídeos te ajudando a desenhar, posto vários vídeos com dica de esboço, pintura, line art, bastante coisa, bastante conteúdo para te ajudar a melhorar a desenhar, tá bom? Então, por que você não se inscreve nesse canal? E digo mais, se você se inscrever nesse canal, você vai ajudar a gente a bater a meta de 100 inscritos. E quando eu bater essa meta, eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus desenhos, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar toda a minha evolução, o que eu aprendi com isso. Então vai ser um vídeo muito legal, que eu vou dar várias dicas, vocês poderão ver como que eu comecei, como que eu tô hoje. Então se inscreve no canal, dá essa força, dá essa ajuda para você acompanhar. Eu garanto para ti, tem algum vídeo nesse canal que vai te ajudar, vai te ensinar alguma coisa. Pelo menos um, eu garanto que tem, tá? Então, agora vamos voltar para o vídeo. Só gostaria de saber isso mesmo. Vamos voltar para o vídeo para continuar dando as dicas sobre os personagens de Death Note. Então, olha esse desenho aí do L, esse personagem, da pose icônica dele. O L é o mesmo princípio, tá? Ele tem um rosto mais esticado, um nariz normal, uma boca. Ele não é um personagem expressivo, ele não vai ter muitas emoções. Ele tem um olho um pouco mais diferente do que o Kira, tudo bem, mas isso, como eu falo também, essas são tendências, mas não são regras absolutas. É normal, eles estão bem parecidos. O que realmente muda é o cabelo. É um estilo de cabelo bem diferente do Kira, mas ainda assim tem muitas mechas. Olha só quantas mechas tem esse cabelo. E não é um cabelo tão volumoso, tão comprido, tá bom? Isso é pra Misa, isso é pro Nier, isso é pro Melo, isso é pra todos os personagens assim importantes para Death Note. Eles são assim, tá bom? Não mudam um entre eles. A única coisa realmente que muda grande é o cabelo. Então por isso que eu volto a falar. Assiste o vídeo dos cabelos ensinando, que aí vai te ajudar bastante, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar sobre os personagens de Death Note. Então aqui finalizando o vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se você não entendeu alguma coisa, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo. Agradeço, vou deixar aí 2 vídeos nos cards que eu acho que vai ser bem legais para você. Assiste, falou, até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!